Livro Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, Santo Afonso Maria de Ligório. 1. Toda nossa perfeição consiste em amar ao nosso amabilíssimo Deus. A caridade é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. E toda a perfeição do amor de Deus consiste em unir a nossa vontade com a sua santíssima vontade. O principal efeito do amor, diz São Dionísio, é unir a vontade daqueles que se amam de maneira que se torne uma e a mesma vontade. Por conseguinte, quanto mais uma pessoa está unida com a vontade divina, maior será o seu amor. Penitências, meditações, comunhões e obras de caridade, praticadas para com o nosso próximo, são de certo agradáveis a Deus. Mas quando essas obras são feitas em conformidade com a sua vontade, quando elas não se praticam pela vontade de Deus, não só lhes são desagradáveis, mas odiosas e merecedoras unicamente de castigo. Se um amo tivesse 2 criados, os quais, um trabalhando todo dia, mas conforme sua vontade, e o outro trabalhando à vontade do seu amo, seguramente o amo estimaria mais o segundo do que o primeiro. Como podem nossas ações promover a glória de Deus se não forem conformes o seu divino agrado? O Senhor disse, o profeta, a Saul: não deseja sacrifícios, mas obediência à sua vontade. Acaso pede o Senhor holocaustos e vítimas, e não obediência à sua voz? 1 Reis 15, 22, 23. Aquele que trabalha segundo a sua própria vontade, e não conforme a vontade de Deus, comete uma espécie de idolatria, porque em lugar de adorar a vontade divina, adora de alguma maneira a sua própria. A maior glória, pois, que nos podemos dar a Deus é cumprir sua bendita vontade em tudo. O nosso Redentor, que baixou dos céus à terra para promover a divina glória, cumprindo com a divina vontade, veio principalmente ensinar-nos a assim praticarmos pelo seu mesmo exemplo. Escutamo-lo, como São Paulo nos descreve, falando ao seu eterno Pai. Vós não tendes querido sacrifício nem oblação, porém haveis-me dado um corpo. Então eu disse: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Hebreus 10, 5, 9. Vós tendes recusado as vítimas que os homens vos têm oferecido, e me ordenastes sacrificasse o corpo que me haveis dado. Eis-me pronto a fazer a vossa vontade. E ele repetidas vezes declara que não veio fazer a sua vontade, mas sim a do seu eterno Pai. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim para cumprir a daquele que me enviou. São João 6. E nisto deseja ele que o mundo conhecesse o amor que tinha a seu Pai, na sua obediência à sua vontade, a qual era que ele fosse crucificado sobre uma cruz para a salvação do gênero humano. Por isso, quando o Senhor se adiantou a encontrar seus inimigos no horto de Getsemane, que vinham para o prender e matar, ele disse: eu me entrego ao seu furor, para que o mundo veja que eu amo a meu Pai, e que cumpro o que meu Pai me tem ordenado. Levantai-vos, pois, e vamos daqui. João 14, 31. E desta maneira, cumprindo com a divina vontade, ele disse que conhecia quem era seu irmão. Aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão. Mateus 12, 50. 2. Tem sido sempre este o fim que os santos todos têm levado em vista, a conformidade com a vontade de Deus, conhecendo muito bem que nisto consistia a pureza da alma. O beato Henrique Susso disse: Deus não quer que nos abundemos em luzes espirituais, mas sim que em tudo nos conformemos com sua divina vontade. E Santa Teresa: tudo o que se deve procurar no exercício da oração é a conformidade da nossa vontade com a vontade divina, tendo por certo que nisso consiste a maior perfeição.
Aquele que for mais superior nesta prática receberá maiores mercês de Deus e fará os maiores progressos no caminho da perfeição. A beata Stephanie de Sonsico, religiosa da Ordem de São Domingos, sendo arrebatada em espírito e levada ao céu, em uma visão, viu algumas pessoas que conhecia e que tinham morrido, colocadas entre os serafins. E lhe foi dito que tinham sido exaltadas ao tão alto grau de glória, em consequência de sua conformidade com a vontade de Deus, enquanto estiveram sobre a terra. E o beato Susso, que acima mencionamos, falando de si mesmo, exclama: eu antes queria ser o mais vil inseto que se arrasta pela terra, pela vontade de Deus, do que ser um serafim pela minha vontade. Nós devemos neste mundo aprender dos santos que estão no céu, a maneira de amar a Deus. O amor e puro e perfeito que os bem-aventurados no céu têm para com Deus consiste em uma perfeita união da sua à divina vontade. Se os serafins entendessem ser esta vontade, que eles levantassem montes de areia sobre as praias do mar por toda a eternidade, ou que arrancassem erva dos jardins, eles o fariam com maior prazer e gosto. E mais ainda, se Deus lhes significasse que seriam queimados no fogo do inferno, eles desceriam imediatamente ao abismo para cumprir a vontade divina. E é o que o Jesus Cristo nos ensina a pedir, que se faça a vontade de Deus na terra, como os santos o fazem no céu. Mateus 6:10. Nosso Senhor chama a Davi, um homem segundo o meu coração, porque cumpriu todas as minhas vontades. Atos 13:22. Davi sempre estava pronto a abraçar a divina vontade, como ele mesmo declara: o meu coração está pronto. Ó, meu Deus, o meu coração está pronto. E tudo quanto ele pedia ao Senhor era que lhe ensinasse a cumprir a sua divina vontade. Ensina-me a fazer a vossa vontade. Um ato de perfeita uniformidade com a vontade divina basta para constituir um santo. Veja-se São Paulo. No tempo em que era o perseguidor da igreja, foi iluminado e convertido por Jesus Cristo. E depois, como procedeu? Que disse: tudo quanto fez foi oferecer-se à divina vontade, dizendo: Senhor, que quereis vós que eu faça? Atos 16:6. E o Senhor lhe declarou que seria um vaso de eleição o apóstolo dos gentios. Atos 9:15. Aquele que entrega a Deus a sua vontade, entrega-lhe tudo. Quem dá seus bens em esmolas, seu corpo às disciplinas e seu alimento ao jejum, dá uma parte do que possui. Mas aquele que entrega a Deus a sua vontade, dá tudo, e pode dizer: Senhor, eu sou pobre, mas eu vos dou tudo quanto possuo, dando-vos a minha vontade, e nada mais tenho que vos dar. É isso só que Deus espera de nós. Filho, diz Ele a cada um de nós, dá-me o teu coração. Provérbios 23:26. Isto é, a tua vontade. Nos diz Santo Agostinho: não podemos oferecer a Deus coisa que mais agradável lhe seja, que dizer-lhe: Senhor, tome posse de nós. Nós vos entregamos a nossa vontade. Fazei-nos saber o que exigis de nós, e nós o cumpriremos. Se, pois, queremos dar um grande prazer a Deus, devemos conformar-nos com a sua divina vontade. Mas não é só conformar-nos, porém unirmos-nos aos seus mandados. Conformidade expressa a união da nossa com a vontade de Deus, mas uniformidade quer dizer mais, quer que vossa vontade divina, a nossa, seja uma só. De maneira que não devemos desejar senão o que Deus deseja e quer. É esta a maior perfeição a qual devemos aspirar. Este deve ser o objeto de todas as nossas ações e todos os nossos desejos
meditações e orações. Para isso, devemos pedir o socorro do nosso anjo da guarda e santos, nossos advogados, e, sobretudo, a proteção da Santíssima Mãe de Deus, a qual é a mais perfeita entre todos os santos, e porque foi quem mais perfeitamente abraçou a vontade divina em todas as ocasiões. 3. Porém, o grande ponto é abraçar a vontade divina em tudo quanto acontece, seja agradável ou desagradável às nossas inclinações. Nas coisas agradáveis, os mesmos pecadores se conformam com a vontade de Deus. Porém, os santos unem-se à vontade divina, mesmo quando são desagradáveis e contra o amor próprio. Nisso se prova o nosso amor para com Deus. O padre João Dávila dizia: uma ação de graças no tempo da tribulação vale mais que 1000 atos de agradecimento do tempo em que tudo nos prospera. Demais, nós não só devemos unir-nos à divina vontade nas adversidades que diretamente nos vêm de Deus, como a doença, a desolação do espírito, a pobreza e a morte de nossos parentes, mas também nos casos promovidos pelas criaturas, assim como o desprezo, a perda da reputação, a injustiça, os roubos e todas as mais perseguições. Devemos atender quando sofremos injúrias na nossa reputação, honra ou bens, que nosso Senhor não deseja o pecado que os outros cometem, mas sim a nossa humilhação, pobreza e mortificação. É certo que de boa fé que tudo quanto acontece no mundo é por permissão divina. Eu sou o Senhor, fora de mim não há outro. Sou o Senhor que faço todas as coisas. Isaías 18, 7. No Senhor nos vêm os bens e os males, porque nos são contrários, mas que realmente são para nós bens, quando os aceitamos de suas mãos. Diz o profeta Amós: haverá mal em alguma cidade que o Senhor não tenha feito? 3:6. E Salomão diz: o bem e o mal, a vida, a morte, a pobreza e a riqueza de Deus nos provém. Eclesiástico 11:14. É certo, conforme o que eu tenho dito, que quando o homem vos ofende, não é esta ofensa desejada por Deus, nem ele concorre na malícia de sua vontade, mas concorre pelo concurso geral das ações materiais que vos afligem, envergonham ou injuriam, de maneira que a ofensa recebida é sem dúvida permitida por Deus e vem de sua mão. Assim o Senhor o disse a Davi, que ele seria o autor das injúrias que havia de receber de Absalão. Levantarei males contra ti, que procederão da tua própria casa. Tirar-te-ei tuas mulheres diante de teus olhos, e isso em castigo de teus pecados. 2 Reis 12:11. Também disse aos hebreus que, em consequência de suas iniquidades, lhes mandaria os assírios para os despojarem e arruinarem. Ai do assírio, ele é a vara e a espada da minha ira. Eu o mandarei para os despojar. Isaías 10:5. Santo Agostinho assim explica isso. A impiedade dos assírios foi a espada de Deus para castigo dos hebreus. E o mesmo Jesus Cristo disse a São Pedro, que a sua morte e paixão não proveria tanto dos homens como da vontade de seu eterno Pai. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? São João 28:11. Quando o mensageiro, o qual se julga ter sido o diabo, veio dizer a João que os sabeanos lhe tinham tirado os seus bens e morto os seus filhos, que respondeu o santo homem? O Senhor os deu e o Senhor os levou. Jó 21. Ele não disse: o Senhor deu-me filhos e bens, e os sabeanos tudo me tiraram, mas sim, o Senhor nos deu e o Senhor nos levou. Porque ele bem sabia que a sua perda fora permitida pelo Onipotente, e depois acrescentou: assim como foi do agrado do Senhor, assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Não devemos, portanto, receber nossos infortúnios como da mão do acaso ou da malícia dos homens, mas devemos estar persuadidos
que tudo quanto nos acontece é pela vontade de Deus. Conhecei, de Santo Agostinho, que tudo quanto no mundo vos sucede é pela vontade de Deus, ainda que seja contrário à vossa. 4. Epicteto e Ato, Ros. L1, dois bem-aventurados mártires de Jesus Cristo, quando sofreram o tormento, queimados com fachos por ordem do tirano e dilacerados com ganchos de ferro, disseram somente: Senhor, seja feita em nós a vossa vontade. E quando chegaram ao lugar da execução, exclamaram em altas vozes: Bendito sejas, ó Deus eterno, porque a vossa vontade se cumpriu amplamente em nós. Cesário relata, livro 10, capítulo 6, que certo religioso, que ainda que exteriormente não era diferente dos demais, tinha contudo chegado a um tal grau de santidade que, pelo mero toque de seus hábitos, curava aqueles que estavam doentes. O superior, admirado disso, perguntou-lhe como fazia ele esses milagres, não vivendo mais exemplarmente do que os outros. Ao que o religioso respondeu que também se admirava e não sabia a razão. Mas, quais são as vossas devoções? Ele tornou o abade. O bom religioso replicou que poucas eram, ou para melhor dizer, nenhumas, mas que sempre tinha cuidado de entregar a sua vontade à vontade de Deus, e que nosso Senhor lhe havia concedido a graça de abandonar inteiramente a sua vontade à divina. A prosperidade não me eleva, nem a adversidade me abate, porque eu tudo recebo como vindo da mão de Deus, e para este fim dirijo todas as minhas preces, para que a vontade se cumpra perfeitamente em mim. O superior lhe replicou: Não vos ressentistes, vós, homem, contra o inimigo, que tanto nos prejudicou? Roubaram-nos os nossos mantimentos e, lançando-nos o fogo na nossa propriedade, destruindo-nos o nosso gado e a nossa seara? Não, foi a sua resposta. Pelo contrário, dei graças a Deus como costumo fazer em iguais desgraças, conhecendo que Deus faz ou permite tudo para a sua maior glória e nosso maior bem. E por esta razão sempre estou contente, suceda o que suceder. Ouvindo isso, o abade, o vendo em tanta uniformidade com a vontade divina, não se admirou mais de que ele fizesse milagres. Aquele que assim fazer, não só vem a ser um grande santo, mas goza de uma paz perpétua. Afonso o Grande, rei de Aragão, príncipe, o mais sábio, perguntando-se-lhe quem pensava ele que era o homem mais feliz, respondeu: aquele que em tudo se conforma com a divina vontade e que recebe os bens e os males como se viessem das mãos de Deus. Aqueles que amam a Deus, todas as coisas concorrem para bem. Romanos 8, 28. Aqueles que amam a Deus vivem sempre satisfeitos, porque todo o seu prazer é cumprir a divina vontade, mesmo nas coisas que lhes são desagradáveis, tanto que as inquietações se mudam em deleites, pelo pensamento de que, aceitando-as voluntariamente, agradam a seu amado Senhor. Tudo quanto acontecer ao homem justo, e não entristecerá. Provérbios 12, 21. E com efeito, que maior felicidade pode o homem experimentar do que o cumprimento de seus desejos? Então, quando se deseja o que Deus quer, tem cada um tudo quanto deseja, pois que, exceto o pecado, tudo quanto suceder no mundo é pela vontade de Deus. Conta-se nas vidas dos padres que certo lavrador colhia sempre maior quantidade de frutos do que os seus vizinhos. E perguntando-se-lhe o motivo, respondeu que se não admirassem, porque as estações andavam sempre a seu arbítrio. Como assim? Disseram os outros. Porque respondeu ele: nunca desejo outro tempo, senão aquele que Deus manda. E como eu quero o que Deus quer, ele também me faz à vontade, dando-me uma boa colheita. As almas resignadas, diz Salviano, quando se sentem humilhadas, confessam a sua humilhação. Quando são pobres, sofrem voluntariamente a sua pobreza. Em uma palavra,
Resignam-se a tudo quanto lhes acontece e por isso são sempre felizes durante a vida. Se chega o calor, o frio ou a chuva, aquele que se conforma à vontade do Senhor diz: eu desejo que haja calor e frio ou chuva, porque essa é a vontade de Deus. Se a pobreza, a perseguição ou doença o afligem, ou a mesma morte, ele dirá: eu desejo ser pobre, perseguido ou doente, porque esta é a vontade de Deus. É esta a gloriosa liberdade que os filhos de Deus gozam, a qual vale mais do que todos os reinos e principados deste mundo. Esta é a sólida paz que os santos desfrutam, que excede a toda a compreensão. Efésios 3:19. E todos os prazeres sensuais, festas, banquetes, honras e mundanas gratificações são vaidade e caduquice, enquanto que fascinam e entretêm por alguns momentos, afligem o espírito, onde só pode haver a verdadeira felicidade. Aqui exclama Salomão, depois de ter esgotado o gozo das delícias do mundo. Mas isso é também vaidade e vexação de espírito. Eclesiástico 4,16. O louco, diz o Espírito Santo, muda como a lua, mas o homem justo continua em seu juízo, assim como o sol. Eclesiástico 27:12. O insensato, isto é, o pecador, muda como a lua. Hoje está no crescente, amanhã no minguante. Hoje está alegre, amanhã triste. Hoje meigo, amanhã furioso como um tigre. E por quê? Porque a sua felicidade depende da prosperidade e adversidade que ele pode encontrar, e então muda conforme as circunstâncias. Mas o homem justo é como o sol, sempre igual na sua serenidade. Sejam os sucessos que forem, porque a sua felicidade está na conformidade com a vontade divina, e por esta conformidade goza uma inalterável paz. Paz na terra aos homens de boa vontade, disse o anjo aos pastores. São Lucas 2,14. E quem são esses homens de boa vontade? São aqueles que estão sempre unidos à divina vontade, a qual é sempre soberanamente boa e perfeita. Tal é a boa, aceita e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Porque Deus não pode desejar coisa alguma que não seja a melhor e mais perfeita. 5. Os santos, por sua uniformidade com a vontade divina, gozavam de um céu sobre a terra. Os antigos padres, diz Santa Doroteia, conservavam em si uma paz constante, porque recebiam tudo como vindo da mão de Deus. Santa Maria Magdala de Pazzi, ao ouvir somente as palavras vontade de Deus, ficou tão consolada que se extasiou de amor. A diversidade, sem dúvida, causa pena e dor nos nossos sentidos, mas isso só tem lugar na parte inferior, porque o espírito, que é a parte superior, deve ser todo tranquilidade e paz, estando à vontade unida à de Deus. O vosso gozo, disse o Senhor aos seus apóstolos, ninguém vô-lo tirará e será completo. São João 14, 22, 24. Aquele que está sempre em uniformidade com a divina vontade, goza de uma paz inteira e perpétua. Inteira porque ele tem tudo quanto deseja, como acima dissemos. Perpétua porque ninguém o pode privar de tanto prazer, assim como ninguém pode obstar ao que Deus quer. O padre João Taulero, segundo o padre Sangiori e o padre Nierenberg, conta de si mesmo que, tendo por muitas vezes pedido a Deus que lhe ensinasse o caminho da vida espiritual, ouviu um dia uma voz que lhe dizia que fosse a certa igreja e ali acharia a pessoa que procurava. Ele se dirigiu à dita igreja e à porta da mesma encontrou um miserável mendigo, descalço e roto, a quem saudou dizendo: "Bons dias, irmão." O pobre lhe respondeu: "Não me lembro de ter passado um só dia mal, Senhor." O padre replicou: "Deus vos dê uma vida feliz." Ao que ele lhe tornou: "Eu nunca fui infeliz." Acrescentando: "Padre,
Não foi o acaso que me fez responder-vos que nunca tive um dia mau. Porque se tenho fome, louvo a Deus. Quando cai a chuva ou neve, eu o bendigo. Se alguém me despreza, me despede ou me aflige, ou se encontro outra qualquer tribulação, dou sempre graças a Deus. Disse-vos que nunca fui infeliz, falei a verdade, pois que me tenho acostumado a conformar-me com a vontade de Deus sem reserva. Assim, tudo quanto me acontece, de bem ou de mal, eu o recebo de suas mãos com alegria, como se fosse a minha melhor sorte, e isso me torna feliz. E se Deus quisesse, disse Taulero, a vossa condenação, que havíeis de dizer? Se tal fosse a vontade de Deus, respondeu o pobre, eu, com humildade e amor, me abraçaria com o nosso Senhor e me lançaria de tal modo com ele, que quando me quisesse precipitar no inferno, o obrigaria a ir ali comigo, e me acharia então mais feliz com ele no abismo do que gozando das delícias do céu sem ele. Onde achaste a Deus? Perguntou o padre. Achei-o onde deixei as criaturas. Quem sois vós? Eu sou um rei. Onde há o vosso reino? Na minha alma, onde conservo a ordem. As minhas paixões obedecem à razão, e a minha razão obedece a Deus. Por fim, Taulero lhe perguntou o que tinha feito para se adiantar na perfeição. Guardei silêncio, respondeu o mendigo. Ser silencioso com os homens, em ordem, a falar com Deus. E na união que tenho conservado com a vontade do meu Senhor, tenho achado e acho toda a minha paz. Tal era, em uma palavra, este pobre homem, pela sua uniformidade com a vontade divina. Ele, na sua pobreza, era seguramente mais rico de que todos os monarcas da terra, e mais feliz em seus padecimentos que todos os mundanos no gozo de todos os prazeres. Quão grande a estupidez daquele que resiste à vontade divina! Forçoso é sofrer tribulações, porque ninguém se pode subtrair ao cumprimento dos divinos decretos. Quem resiste à sua vontade? Romanos 9:19. E sofrê-las-ão sem fruto, e também trarão sobre si maiores castigos na vida futura e maior ansiedade na presente, quem jamais lhe resistiu e obteve paz? Jó 9:4. Se o homem enfermo se queixa de suas dores e enfermidades, se o que é pobre lamenta a sua sorte perante Deus, e se enfurece e blasfema, que lhe resulta senão o aumento de suas aflições? Que procuras tu, ó homem, diz Santo Agostinho, quando procuras bens? Procura o único bem no qual se encerram todos os bens. Que procuras tu, exceto Deus? Procura-o e acha-o, une-te e liga-te a ele, à sua vontade, viverás feliz nesta e na outra vida. 6. Numa palavra, que mais deseja Deus não seja o nosso bem? Que acharemos nós que nos ame mais do que Deus? A sua vontade é não só que ninguém se perca, mas que todos se façam santos e sejam salvos. Não querendo que alguém pereça, mas que todos se arrependam. São Pedro 2:9. A vontade de Deus é a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Deus tem colocado a sua própria glória no nosso bem, porque sendo em sua essência infinita bondade, como diz São Leão, e a bondade sendo por natureza desejosa de comunicar-se, Deus tem o soberano desejo de nos fazer participantes de seus bens e felicidade. E se nos manda as tribulações nessa vida, manda-as todas para o nosso bem. Tudo coopera para bem nosso. Romanos 8:28. Os mesmos castigos, dizia Santa Judite, não vêm para a nossa ruína, mas para a nossa emenda e salvação. Acreditemos, pois, que estes flagelos do Senhor acontecem para a nossa emenda e não para a nossa destruição. Judite 8:27. Nosso Senhor, para nos salvar de eternas penas, cerca-nos com a sua bondade. Ó Senhor, Tu nos tens coroado
como com um escudo de tua vontade. Ele não só deseja, mas solicita o nosso bem. O Senhor é zeloso em meu benefício. E qual será a causa, diz São Paulo, que Deus nos negará, Ele que nos deu o seu próprio Filho? Ele que não poupou o seu unigênito, mas que entregou por nós à morte, não nos deu com Ele todas as coisas? Romanos 8:32. Com confiança, portanto, devemos resignar-nos aos divinos decretos e determinações, como sendo tudo para o nosso bem. Em paz, na mesma paz dormirei e descansarei, porque Tu, ó Senhor, me tens seguramente inspirado esperança. Entreguemo-nos, pois, em Suas mãos, porque Ele sem dúvida terá cuidado de nós. Ponde todo o vosso cuidado nele, porque Ele tem cuidado de vós. 1 São Pedro 5:7. Pensemos, pois, em Deus e no cumprimento de Sua santa vontade, para que Ele pense em nós e no nosso bem. Filha, disse o Senhor a Santa Catarina de Sena, pensa em mim, para que eu sempre pense em ti. Digamos frequentemente com a Sagrada Esposa, ó meu amado para mim, e eu para ele. Cânticos 2:16. O meu amado pensa no meu bem, e eu só devo pensar em agradar-lhe e unir-me em tudo à sua santa vontade. O santo abade Nilo disse que não devemos rogar a Deus para conseguirmos o que desejamos, mas sim para que em nós se cumpra a sua santa vontade. E quando a adversidade nos persiga, aceitemo-la das mãos de Deus, não só com paciência, mas com alegria, segundo o exemplo dos apóstolos que saíram da presença do conselho, alegrando-se de serem dignos de padecer opróbios pelo nome de Jesus Cristo. Atos 5:41. Qual pode ser a maior felicidade da alma do que saber, quando sofre qualquer tribulação, que sofrendo de boa vontade se torna, sobretudo, agradável a Deus? Os escritores sobre a vida espiritual nos dizem que, ainda que Deus se apraz com o desejo de algumas almas, tem de sofrer por ele e dele agradar, muito mais lhe é a uniformidade daqueles que nem desejam gozar nem sofrer, mas que inteiramente se resignam à sua santa vontade, desejando somente cumpri-la. Se desejas agradar a Deus e viver feliz no mundo, uni-vos sempre em todas as coisas à vontade divina. Refleti que todos os vossos pecados e a amargura de vossa vida passada têm procedido de vos afastardes da vontade de Deus. Abrace, pois, daqui em diante a vontade divina, e dizei sempre em qualquer acontecimento: assim seja, meu Pai, porque assim é agradável à tua vista. São Marcos 11:26. Quando vos inquieta algum caso adverso, pensa que vos foi mandado por Deus, e dizei imediatamente: mudo fiquei e não abri a boca, porque vós o tendes feito. Senhor, pois que vos assim o fizestes, eu nada digo e o aceito. A este fim deveis dirigir todos os vossos pensamentos e orações. Procurar rogar a Deus na meditação, na comunhão, nas visitas ao Santíssimo Sacramento, para que vos auxilie a cumprir a sua vontade. E mesmo oferecer-vos a Ele dizendo: ó meu Deus, eu aqui estou. Faça-se em mim, em tudo quanto me pertence, o que for mais do vosso agrado. Era esta uma constante prática de Santa Teresa. Pelo menos esta santa se oferecia a Deus 50 vezes no dia, para que ele se dignasse dispor dela como melhor lhe agradasse.